Justiça condena 3 delegados que atuaram no DOI-CODE durante a ditadura civil-militar a pagarem R$ 1 milhão cada um por prática de tortura e assassinato de ao menos 25 pessoas, entre elas o jornalista Vladimir Herzog. Para repercutir o fato, conversamos agora com Eugênia Gonzaga, que é Procuradora Regional da República e ex-presidenta da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. Eugênia, muito obrigada pela sua participação conosco aqui hoje. Eu que agradeço a lembrança. Eugênia, então vamos começar a falar sobre este caso, esta condenação. É uma condenação que inclusive indica um valor financeiro, né? Diferente, por exemplo, do caso do Brilhante Ustra, que é a outra única condenação que nós temos deste período da ditadura, onde ele foi condenado também por tortura, num processo ali encaminhado pela família Telles, né? Mas temos agora esse recente caso dos 3 delegados. Queria que você pudesse falar da importância dessa medida e sobre essa questão do valor, porque que esse fator diferente aí enquanto na comparação com a condenação de Brilhante Ustra. No caso muito bem, então obrigada a vocês aí pelo interesse no tema, e acho que essa sentença realmente é um divisor de águas, né? Nós temos esse precedente do Carlos Brilhante Ustra, mas são ações bastante diferentes. No caso do Ustra, a ação foi proposta pela família na Justiça Estadual, e o interesse principal da família era obter a declaração. A família não pleiteou condenação para coletividade, até porque, né, eles não teriam essa legitimidade para isso. Eles poderiam até ter pleiteado algum tipo de indenização para eles próprios, mas eles não quiseram. Inseriram lá alguma coisa simbólica de indenização só para dizerem que a ação não era meramente declaratória. Mas já foi uma decisão muito importante, né, porque o Carlos Brilhante Ustra, apesar das homenagens recebidas, infelizmente, né, pelo então presidente da República, ele é formalmente declarado um torturador. Né, lugar, eu desconheço, né, algum lugar, algum país do mundo moderno em que esse tipo de homenagem tenha acontecido para uma pessoa com essa história. Nesse caso, essa ação foi proposta pelo Ministério Público Federal, pleiteando indenização para coletividade. Então, por isso que esse pedido é muito mais robusto, né? O pedido não era apenas de indenização para coletividade, por danos morais, né? Tinha pedidos também muito específicos para que a União fosse reembolsada por tudo que a União já pagou, né, para essas famílias, em mais de 20 famílias, né, em razão da tortura que essas pessoas sofreram e várias delas, né, levadas à morte, às vezes até o desaparecimento do corpo, e também a perda das suas aposentadorias. É uma improbidade, é uma imoralidade, né, que essas pessoas tenham cometido em nome do Estado esse tipo de ato de tortura, né. Cada vez que eu leio essa ação, apesar de ter escrito, né, em 2010, mas hoje eu estava aqui relendo para lembrar aqui alguns detalhes para vocês, eu me espanto, né, com o grau de crueldade, com o envolvimento pessoal desses agentes. Não tinha nada de investigação formal. Desde quando, para investigar alguém, você precisa torturar e estuprar a esposa dele, né? Então, realmente, a meu ver, né, é impensável que essas pessoas continuem recebendo aposentadorias na casa dos 15, 20 mil reais por mês do Estado brasileiro. E por isso, eu acredito que hoje os membros responsáveis por essa ação, eles vão recorrer dessa decisão. Eugênia, desculpa, quase te cortei no finalzinho, que eu achei que você tinha terminado. Mas vamos lá, eu queria que você falasse um pouco também mais do processo em si, como se deu. Em 2010, o Ministério Público Federal entrou com ação pública. De lá para cá foram 13 anos até sair essa decisão. Obviamente que se a gente for pensar no período que os crimes aconteceram,
é muito mais. Mas é isso, a sua surpresa quanto a não ter ali uma punição desde quando foi entrado com esse pedido e o imbróglio todo, né, que entrou com ação, aí avalia, volta, até chegar a essa condenação de 1 milhão para cada um dos condenados. Por que demora tanto? E aí tem a questão da anistia aí, que a gente volta a falar hoje também, né? Mas num contexto um pouco diferente, mas porque a ditadura ainda amedronta a gente, dados os bolsonaristas radicais principalmente, e o que a gente tem visto nos últimos meses e o último ano por colaboração do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Mas queria que você falasse um pouco desse processo e relacionasse um pouco com essa questão da anistia que também tem ali relacionado nesse processo. O comportamento do Brasil em relação aos crimes praticados pela ditadura sempre foi de absoluta complacência, o que, mais uma vez, é lamentável. As pessoas têm assistido muito recentemente o filme da Argentina, né, 1985, né, em que logo em que a ditadura lá sai do poder, os processos já começam. Né, já mostra ali a resistência que os procuradores sofreram ao entrar com esses processos. Na época ali nem se falava em prescrição, porque foi muito rápida a reação. No Brasil, nós tivemos uma transição da ditadura para a democracia completamente negociada e controlada pelos militares. Na época que eu comecei a atuar nesse tema, em 2002, eu não entendia por que o Brasil não tinha processado essas pessoas, porque só então, né? E hoje, vendo, né, o grau de influência, o grau de deferência que os governos sempre deram, e ainda espero que agora mude, né, mas ainda chega a dar, né, para pessoas que participaram desses atos violentos, para pessoas que endossaram esses atos violentos, para pessoas que fazem apologia a esse tipo de coisa, porque a gente não está falando mais de militares só do passado, nós estamos falando de pessoas no presente que fazem apologia a esse tipo de ato e são toleradas pelo judiciário brasileiro, pelo executivo brasileiro. Bom, então, isso foi uma diferença muito grande, né? Foi a demora em se atuar perante esses crimes. Quando eu, Marlon, né, outros colegas, quando nós começamos a atuar nesse tema nos anos 2000, foi por conta das famílias que vinham reclamar da questão principal da busca de corpos, abertura de arquivos, e começam a falar em punição, responsabilização, que eu confesso que para mim era uma coisa completamente superada, né? Eu estudei nos anos 90, né? Então simplesmente a anistia era tida como uma coisa pronta e acabada. Era o exemplo que a gente estudava de anistia na faculdade. Né? E isso não era questionado. É incrível como no Brasil as pessoas conseguiram passar, né, sem que a área jurídica condenasse isso de maneira muito veemente. Né? Se fixou que foi um pacto, que foi uma escolha para poder voltar à democracia. Só que isso não existe na legislação. E também está em desacordo com a legislação mundial, com o direito consuetudinário, com o direito natural, né, de que os estados não podem ter seus agentes atacando dessa maneira a sua própria população. Bem, então nós começamos a falar em responsabilização aqui no Brasil apenas no ano de 2006. E já foi muito difícil, né, conseguir convencer colegas, né? Inicialmente éramos só 3 ou 4 pessoas atuando nisso, de maneira mais firme mesmo, éramos apenas eu e o Dr. Marlon Weichet, e mesmo assim havia uma resistência muito grande. Eu sempre falo, a justiça brasileira sempre foi um muro de pedra, né? Então, desde 2008, pelo menos, que nós começamos a provocar o Poder Judiciário brasileiro, essa ação veio em 2010, e essa ação foi extinta logo de cara, né? Essa mesma juíza que hoje deu a condenação, lá atrás ela negou seguimento à ação. E essa decisão, nós recorremos, essa decisão dela foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal, e aí houve outro recurso por parte do Ministério Público Federal, recurso especial, que só então, em 2020, chega no Superior Tribunal de Justiça, e aí acho que com esse distanciamento, né, temporal, recebeu uma decisão muito bem fundamentada do relator, né, que foi o ministro Og Fernandes, dizendo que, ainda que se fale em anistia, a anistia não atinge os efeitos civis
dos crimes praticados. Então, ainda cabia, sim, a análise quanto aos pedidos de natureza civil e administrativa. Nós até achamos que o judiciário fosse abrir uma instrução, né, uma abertura de provas, colher depoimentos, esse tipo de coisa, mas não. Aí a juíza resolveu já tomar como prontos, né, inquestionáveis os fatos ali colocados na petição inicial, até porque depois foram confirmados também pela Comissão Nacional da Verdade. Mas eu acho que foi, apesar do valor, né, ser um valor robusto, ser uma condenação histórica, né, é uma condenação, a meu ver, simbólica, né, porque dificilmente eles vão conseguir adquirir com esse valor e vão saber que foram condenados, né, mas era muito importante que eles tivessem uma condenação em que eles realmente sentissem na pele, né, a responsabilidade pelos atos que eles fizeram. Agora, Eugênia, que nesse finalzinho de entrevista, que o nosso tempo está acabando, mas não posso deixar de te perguntar se você acredita que a partir, então, dessa nova condenação de militares por tortura no período da ditadura, mesmo esse histórico que você deu de uma ausência de responsabilização, você acha que caberia novas condenações a partir desta que aconteceu recentemente desses 3 delegados? Sim, nós esperamos isso desde essa decisão do ministro Og Fernandes, em que a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, ela atua em várias frentes, né? Uma das frentes é a Memória e Verdade, eu coordeno um grupo de trabalho sobre isso, e foi instaurada uma ação coordenada pelo país inteiro. Então, como de lá para cá houve várias ações criminais, hoje a gente já tem mais de 40 denúncias colocadas na justiça, né, ainda que a justiça seja muito lenta, mas nós temos 40 denúncias criminais, nós representamos para cada colega desses lugares onde essas denúncias foram colocadas, para que se tente a ação civil espelhada da ação criminal. Então, para cada uma dessas pessoas, por exemplo, o Lício, o Maciel, cada uma dessas pessoas que estão apontadas como réis nessas ações criminais, esperamos que tenha também as respectivas ações cíveis e que eles sejam condenados no âmbito civil e administrativo também. Perfeito. Obrigado, Eugênia Gonzaga, Procuradora Regional da República e ex-presidenta da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos.